O exame da ordem está chegando e eu sei como deve estar a sua cabecinha nesse momento. Mas calma que hoje eu vou te trazer algumas dicas para você se tranquilizar e manter a sua mente positiva para esse momento tão importante da sua vida. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal e hoje o vídeo é especial para os estudantes de Direito que irão prestar o exame da OAB, o exame de ordem dos advogados, agora em dezembro. E há pedidos que muitos me fizeram lá no meu Instagram, que inclusive eu vou deixar o arroba aqui, se você não me segue, fica o convite para você me acompanhar por lá, que eu também consigo disponibilizar conteúdos muito interessantes para você sobre direito, sobre empreendedorismo e oratória também. E eu recebi muita sugestão e os pedidos dos estudantes me falando, Carol, por favor, traz dicas para nós, para a gente se manter um pouco mais tranquilo, como é que a gente pode ir para a prova um pouco mais tranquilo. E eu pensei, bom, vou gravar um vídeo e vou disponibilizar lá no canal do YouTube, que assim todo mundo consegue se inteirar e se preparar. Mas de início, pessoal, o que eu quero dizer é que não tem uma fórmula mágica para qualquer prova que a gente vai fazer, seja na faculdade, seja a prova da ordem, seja a prova de concurso público. Isso tudo vai muito de indivíduo e também do nosso esforço. Muitas pessoas, às vezes, são mais propensas ao nervosismo, são mais propensas a se sentirem mais inseguras do que outras. E eu não tenho como mudar isso nem mesmo através de vídeo. O que eu posso comentar com vocês são formas da gente se sentir um pouquinho mais seguro e tranquilo em relação ao momento que a gente vai realizar a prova. Esse momento que eu sei que é muito importante, que a gente se sente um pouquinho ansioso, é normal, eu também me senti assim. Mas é tudo trabalhado aqui na mente. Então, para qualquer momento importante da nossa vida, a gente tem que primeiro trabalhar a nossa mente. E é algo que eu comento muito na questão da oratória. Porque às vezes o receio maior das pessoas não é que exista o medo de que algo vá efetivamente acontecer. Mas o receio maior é sobre o que elas pensam que pode acontecer. Muitas das vezes, pessoal, na grande maioria das vezes, eu posso dizer, é tudo fruto da nossa imaginação. A gente idealiza momentos que sequer existem ou que sequer vão existir. A gente cria situações que ainda não aconteceram, porque a gente tem aquele receio da falta de aprovação, principalmente aprovação social, da frustração, do erro, dos resultados negativos. O ser humano, por si só, ele não está preparado a receber erros. O ser humano, por si só, ele não está preparado para as frustrações. A gente não nasce já aprendendo assim. Infelizmente, nós não somos preparados a receber o que de negativo a vida possa nos oferecer. Então, por isso que quando a gente pensa que alguma coisa possa dar errado, a gente sofre já por antecipação, porque a gente não prepara esse momento, a gente não consegue conduzir esse momento de uma forma mais tranquila. E esse momento da prova da ordem, ele exige muita tranquilidade. E eu sei que eu estar falando isso para vocês pode parecer um pouco difícil, você que está aí nesse momento à beira da prova, mas é tudo questão de tranquilidade, de tentar manter a mente o mais tranquila possível. Primeira das coisas, pensa comigo, você estudou durante todos esses meses, você deu o seu melhor, você se esforçou, você investiu em cursinhos, em livros, você abdicou de vários programas com seus amigos, com a sua família. Esse é o primeiro ponto para que você tenha confiança na questão do resultado. O que de mais ruim pode acontecer nesse momento é você não passar de primeira. Isso pode acontecer. Mas você pelo menos vai ter a chance de realizar de novo. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender é a conseguir ser mais resiliente frente aos resultados. Então sempre pensar, na pior das hipóteses, o que pode acontecer comigo? É eu rodar e eu ter que fazer a prova novamente. Claro que isso não é legal, obviamente a gente não quer que isso aconteça, nós não vamos pensar que isso vai acontecer, mas vamos pensar no que de pior possa acontecer. E o que pior pode acontecer é você ter que fazer a prova novamente, como muitas pessoas já fizeram. Então você não tem a garantia de que vai dar certo ou que vai dar errado, mas você tem a garantia do esforço que você despendeu, que é a primeira vantagem que você tem na frente. Eu, quando fiz a minha prova, eu também pensei exatamente isso. Eu tinha uma certa insegurança de não saber a questão do resultado, mas ao mesmo tempo eu sabia todo o esforço que eu despendi para estudar naquela prova. Eu comecei a estudar para a prova da primeira fase 3 meses antes de sair o edital, se eu não me engano, o primeiro edital, que eu ia fazer a primeira fase no início do ano. E aí, como eu fui viajar, eu comecei a estudar antes. Então, gente, eu fiz a prova, a primeira fase em julho, e eu comecei a estudar em fevereiro. Mas eu estudava, assim, espaçadamente. Mas comecei a fazer questões, comecei a estudar as matérias, porque eram diversas matérias na primeira fase. Então, porque eu também sabia que eu ia me ausentar por quase 30 dias, e eu queria também curtir a minha viagem,
Eu comecei a estudar um pouquinho antes, foi a metodologia que funcionou para mim. Então pensa, para você também na segunda fase, que você tenha 2 meses já estourando para estudar para a segunda fase. Quanto de esforço você despendeu nesse tempo? Só você pode saber isso, só você pode saber quantas vezes você disse não para os seus amigos, para o seu namorado, para sua namorada, para o seu esposo, quantas vezes você disse não para sua família porque você ficou estudando. E é doloroso, esses momentos são dolorosos porque eu senti na pele quando a minha mãe me convidava para sair, ou quando os meus amigos me convidavam, tinha um aniversário, tinha que às vezes sair muito mais cedo porque eu queria voltar para estudar e conseguir cumprir o meu cronograma. E eu vou dizer para vocês, valeu a pena. Todo esse esforço valeu a pena. E eu sei que eu fiz, eu sei que eu despendi todo esse esforço. E você também sabe. Você sabe todo o esforço que você despendeu, as horas que você ficou acordado, o tempo que você ficou sentado na cadeira com dor nas costas. Enfim, só você pode saber isso. Agora, se você sabe que você não se esforçou tanto, então só você também pode saber isso. Então, é questão da gente se valorizar e valorizar aquilo que a gente colocou para fazer, aquilo que a gente se esforçou para fazer. E eu tenho uma crença que fala muito que quando a gente constrói algo, quando a gente vai atrás, quando a gente se esforça, não tem por que dar errado. O que pode acontecer é a gente ter uma tentativa e falhar nessa primeira tentativa. É que nem um curso público. Se você se esforça para passar, não quer dizer que você vai passar de primeira. A gente sabe a probabilidade. Mas quando a gente se esforça, quando a gente se empenha, quando a gente se dedica para conquistar alguma coisa, um dia a gente vai conseguir, a gente vai ter o nosso merecimento. Ninguém que tenha merecimentos, ninguém que se esforça sai de mãos vazias. Isso eu posso te garantir para qualquer coisa na vida. Quando a gente se esforça, quando a gente dá o nosso melhor, a gente consegue sim colher resultados positivos. Embora para alguns leve menos tempo, para outros um pouquinho mais de tempo, todos vão receber, se eles se esforçarem. Então, o primeiro passo é você acreditar no seu potencial, acreditar que você se empenhou para colher o resultado positivo. A outra dica que eu dou é muito a questão de trabalhar a nossa mente. Isso é uma das partes mais difíceis, eu sei, porque é normal a gente sentir friozinho na barriga. Eu não quero que você vá, e acho que isso vai ser muito impossível, que você chegue na prova totalmente confiante. Nem a pessoa que se diga mais 100% confiante, ela vai para a prova sem ficar um pouquinho nervoso, porque é um momento da nossa vida mais ou menos decisivo, é o momento que a gente está saindo da faculdade, que a gente já quer sair pelo menos com o título de advogado. Então, é um momento que a gente fica um pouco mais tenso. Isso é normal, é completamente normal. Então, aceite a sua tensão, mas aceite ela até certo limite. Não deixe que a sua tensão te atrapalhe. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas sabem o conteúdo na ponta da língua, estudaram, se esforçaram, e elas deixam o nervosismo tomar conta e faz com que ocorra aquele chamado branco que a gente conhece. Chega na hora da prova, a pessoa bloqueia totalmente o conteúdo e não consegue exteriorizar isso. Isso realmente está tudo aqui na mente. Às vezes a gente acha, não, o fulaninho rodou porque ele não sabia o conteúdo. E não é, muitas vezes é bloqueio, até mesmo para passar na prova de motorista, quando a gente está tirando a carteira da CNH, a gente vê às vezes pessoas que rodam 3, 4 vezes na baliza. Porque elas bloquearam a baliza na primeira vez que rodou ali, que ficou nervoso, bloqueou. Então, a gente tem que trabalhar esses bloqueios, a gente tem que desbloquear. Então, já comece trabalhando na sua mente, assim, quando começar a vir aquele medo, tipo, eu não vou passar, porque o fulano passou antes de mim, porque se eu rodar os outros vão pensar isso. Não, 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 não deixe isso entrar na sua mente e te dominar. Você não pode deixar os pensamentos negativos te dominar. Você pode sentir um nervoso, um friozinho na barriga, isso é normal, mas ao mesmo tempo, quando começar a te incomodar, você vai sentir, não, peraí. Eu estudei bastante, eu me esforcei, eu abdiquei de fazer várias coisas, eu sei o conteúdo. Então eu não vou deixar esse medo bobo vir tomar conta de mim. Eu tô um pouco nervoso sim, mas eu vou dar o meu melhor para essa prova. Eu não estudei 3, 4, 5, 6 meses à toa para deixar o medo destruir todo o conhecimento que eu construí para expressar na hora da prova. Então você tem que pensar isso. Eu não me empenhei, eu não me esforcei para deixar o medo incerto vir tomar conta de mim na hora da prova. Então, exerça sua autoconfiança, confie no seu potencial. Todos nós temos potencial, pessoal. Todos nós temos qualidades, defeitos, mas todos nós temos potencial de atingir o que nós quisermos. A gente tem que aliar o esforço, a dedicação, um pouquinho de sorte, é claro, para cair aquilo que a gente estudou, mas também a autoconfiança. E quem é que vai nos dar autoconfiança se não nós mesmos? Nós não temos que esperar a nossa família dizer, não, você vai passar, o nosso amigo, não, você estudou, vai passar. Você tem que saber isso em primeiro lugar, antes de qualquer pessoa.
Então, se você sabe que você se empenhou, que você se estudou e que você é capaz, quem é que vai te deter? Não vai ser a prova da ordem que vai te deter. Então, comece a trabalhar isso na sua mente. Uma das coisas que me ajudou bastante a me tranquilizar, me deixar um pouquinho mais zen antes da prova, foi que eu comecei a implementar a meditação alguns meses antes da minha segunda fase, se eu não me engano, foi a primeira, foi a segunda fase. Eu comecei a meditar, eu comecei a introduzir a meditação. Eu sei que tem pessoas que não gostam, não conseguem meditar, mas tente exercer pelo menos alguns momentos e ficar em silêncio, assim, com você mesmo, com seus pensamentos, sem pensar na prova. Tire um momento, assim, que você possa não pensar na prova, mas que você possa pensar em você, em silenciar, em distrair totalmente do mundo lá fora e não pensar no que as pessoas estão falando. Enfim, um momento com você, com um sonzinho que você gosta de escutar, fechar os olhos e meditar. Isso também é meditar. Meditar não é só ficar na posição ali de Buda, com os olhos fechados. Não, meditar é silenciar. Silenciar sua mente, silenciar com você. Isso me ajudou muito, me tranquilizou. Então eu indico bastante para quem quiser sentir um pouquinho mais tranquilo. A meditação, ela ajuda em muitos aspectos da vida. E outra dica também que me ajudou foi a questão de a metodologia dos estudos ao final da prova. Na última semana eu só fiz revisão, pessoal, só fiz revisão porque não tinha mais o que eu absorver. Eu já tinha feito todo o meu conteúdo, já tinha cumprido todo o meu cronograma, então o que faltava mesmo era só fazer uma revisão. E também eu não me estressei nessa semana. Claro que eu tenho que salientar aqui, como eu disse, cada pessoa tem uma metodologia de estudo, para cada pessoa funciona de uma maneira. Eu não estou trazendo a fórmula mágica do resultado. Isso tudo vai depender de como for a prova, de como você está preparado, de como está o seu psicológico, só que é uma união de todas as coisas. Não estou te dizendo que vai ser a garantia do resultado, mas a primeira coisa para que a gente tenha qualquer resultado na nossa vida é pensar positivo. Eu acho que quando a gente já vai criando bloqueios, criando negativo, já dizendo que vai acontecer tal coisa, de que eu não vou passar, de que vai estar tudo ruim, que a prova vai estar muito difícil, a gente já está se preparando para chegar num momento em que a gente vai se sentir mal. A gente já vai chegar para a prova com aquela energia negativa de que o que a gente está fazendo lá então se vai dar tudo errado? Vamos pensar assim, né? Então, vamos desbloqueando essas crenças do negativo. Não é o negativo que vai te tirar a expectativa, muito pelo contrário, a gente pode ser positivo, não criando tantas expectativas, né? Criando expectativas amenas, ou seja, fiz a minha parte, entreguei para o universo, agora é com ele me trazer o resultado que é o meu merecimento. Então, essa é uma das dicas que eu dou, a questão da revisão. Na última semana da prova, revise de leve, não tente ficar querendo embutir conteúdo que já não dá mais, só para atrapalhar a sua cabeça. Faça suas revisões de leve, inclusive lá no meu Instagram, para quem for fazer penal, na segunda fase, eu dei algumas dicas de como eu estruturei minha revisão de peças, como eu coloquei os meus resumos, enfim, fica a dica lá, tá nos destaques do Instagram, em OAB penal, para quem tiver interesse. E como eu fiz para memorizar as peças no dia da prova, né? Então, eu fiz essa revisãozinha. Fiz essa revisão e sempre tirava um momentinho para descansar. Os últimos dias ali, prévios antes da prova, eu pelo menos tirava a noite para assistir um seriado, para relaxar um pouco a mente. A gente precisa desopilar um pouquinho. Por mais que a gente tenha que abdicar de alguns momentos com a família e com os amigos, a gente também precisa de um momento nosso. Então, digamos que 85%, 90% do nosso tempo vai ser de estudos, pelo menos 10% dedique para relaxar um pouquinho, escutar um podcast, assistir um filme, um seriado, ler um livro, relaxar, porque senão a mente não aguenta e a gente tem que estar um pouquinho mais descansado para o dia da prova. Outra dica que eu dou também antes do dia da prova é dormir cedo, não comer nada pesado, já deixar caneta, documento, tudo preparadinho para não ter perigo de se atrasar. Isso é muito importante e facilita na hora de ir para a prova. Então, assim, evite qualquer coisa que possa te atrapalhar no dia. Evite ficar muito tempo na internet, evite ficar falando com muitas pessoas que já vão te causar alguma energia negativa. Então, assim, fique um pouquinho isoladinho, se quiser assista um seriado mais cedo e vá descansar. Esteja descansado o máximo possível para esse dia tão importante. Lá no dia da prova, eu evitei muito conversar com muitas pessoas, porque a gente às vezes vai conversando até em prova da faculdade, começa a conversar, e aí já vem alguém e diz, ai, tô nervoso, ai, não sei o que, isso nos deixa nervoso. Não sei vocês, mas me deixa tenso. Quando a pessoa começa a dizer, tô nervoso, não sei se vou conseguir, ai, será que vai estar difícil, estão dizendo que vai cair isso. Então, assim, para não dizer, eu me lembro que eu cheguei e fiquei no corredor, porque eu não podia entrar ainda,
e fui ao banheiro, voltei e aí encontrei uma menina que ia fazer a mesma matéria que eu em penal, e ela não era da cidade, e aí a gente comentou, mas assim, foi uma pessoa muito leve, por isso que eu fiquei conversando com ela, porque ela não ficou dizendo sobre nervoso, assim, a gente comentou que tinha feito o mesmo cursinho preparatório, e aí conversamos sobre o vadimeco e tudo, mas desejamos boa sorte, cada uma foi para sua sala depois. E foi melhor, sabe, gente? Foi melhor do que eu ficar conversando com muitas pessoas ao mesmo tempo, isso ia me deixar mais nervosa naquele momento e eu não poderia ficar. Uma dica também que eu dou, assim, que eu acho muito importante, que talvez você já saiba, já tenha trabalhado isso, que é a mais importante de todas, é que você esteja preparado a lidar com o tempo na hora da prova. Isso a gente treina na nossa preparação, para fazer as peças, os exercícios. Mas é muito importante que você trabalhe o tempo lá no dia da prova para não ficar ainda mais nervoso. Então você sabe que tem aquelas horinhas ali para fazer a prova, a peça, os exercícios e consiga conduzir isso mais ou menos com o que você treinou, tá? Então para não se perder lá no momento e ficar nervoso, de repente não dá tempo de fazer as questões, ou porque ficou muito tempo na peça, ou porque ficou muito tempo nas questões. Um erro que eu cometi, que eu já digo para vocês, foi que eu fiquei muito tempo, não foi um erro, mas eu fiquei muito tempo dedicando a peça. Eu fiquei, olha, não sei dizer pra vocês, eu fiquei muito tempo na minha peça, caiu um agravo em execução, e eu fiquei muito tempo, eu lembro, valeu a pena, porque eu quase gabaritei a peça, mas ao mesmo tempo, na hora de eu realizar os meus exercícios, eu tava apavorada, porque faltava acho que 1 hora, mais ou menos, para eu fazer, 1 hora e pouquinho para fazer as questões. Então, assim, tente organizar isso aí, porque é bom a gente levantar um pouquinho, se espreguiçar, ir no banheiro, comer alguma coisinha, mas tente não ficar muito tempo ativo só no momento, nas questões, ou só na peça para realizar, e também não fique muito tempo no banheiro, vá, faça o que você tem que fazer, se espreguice e volte, tá? Porque para você não ficar nervoso, porque aconteceu que eu fiquei um pouco nervosa na hora final ali da prova para fazer as questões, a gente já não raciocina direito, a gente já quer responder para não perder, e aí nesse momento que começa a ver os pensamentos, meu Deus, não vai dar certo, eu não acredito, eu vou rodar, eu vou passar e tudo mais. Não, eu digo para vocês por experiência própria que eu passei por esse momento, que eu achava que eu não ia conseguir terminar as questões, que eu tinha pouco tempo para pensar e eu queria responder de forma tranquila. E aí foi o momento que eu pensei, meu Deus, vou colocar tudo a perder aqui, não é possível. E aí eu me policiei, que tá aí o segredo. A primeira coisa que eu pensei foi, não vou deixar isso acontecer, eu tô até aqui e eu vou até o final, eu vou terminar, fazer o máximo que eu posso. E fui lá, entreguei a prova em cima do laço, mas fui. Então por isso que eu falo muito de tempo, porque eu trabalhei muito meu tempo durante a minha preparação. E no dia da prova eu me atrapalhei um pouquinho nessa questão. Então cuidem muito isso, tá? Para não ficarem mais nervosos e não atrapalhar o rendimento de vocês. E no fim, pelo menos para mim, deu tudo certo, eu me saí muito bem, tirei uma nota que eu almejava, que é outra coisa também, um bônus extra aqui que eu vou dar para vocês. Eu falo muito sobre as afirmações positivas, que é algo que eu gosto bastante, que funciona para mim. E no meu processo de estudos, eu gostava muito de colocar afirmações em post-its na frente, assim, da minha mesa de estudos. E uma das coisas que marcou muito a minha trajetória para os estudos da prova da ordem foi que eu mentalizei a nota que eu queria tirar. Então, como eu sou uma pessoa muito humilde, né, eu não mentalizei um 10. Eu mentalizei que eu queria tirar pelo menos 8 na prova, na segunda fase. Então, eu coloquei assim, eu vou tirar 8 na prova no exame da ordem da OAB. Eu já coloquei eu vou, não é eu quero, eu já trabalho com eu vou, ou seja, já tô afirmando que eu vou. E todos os dias, pessoal, vou confessar pra vocês que eu tava estudando e aí quando eu parava, eu olhava ali pra parede, pro muralzinho e lia aquilo ali, eu vou tirar um 8. E eu lembro que a sensação quando eu tava fazendo os últimos simulados da prova, do cursinho que eu fazia, eu comecei a tirar 8 e pouco, 9, na simulação das peças, e aquilo começou a me motivar. É muito importante que a gente treine também para ver o nosso rendimento, né? Eu lembro que eu comecei bem fora da média e fui progredindo até tirar 8, 9, e aquilo me motivou e me deu mais confiança para ir para a prova e acreditar no meu potencial, no que eu tinha estudado. E todos os dias eu olhava aquela afirmação, que eu vou passar com 8 na prova. E o que aconteceu? Quando saiu o resultado da segunda fase, eu passei com 8,25 na prova, no exame da ordem, que é uma nota que eu acho muito excelente, né? E gostei bastante, porque foi fruto do meu esforço, do meu rendimento, e além de tudo foi fruto da minha afirmação positiva, porque de tanto mentalizar que eu ia tirar 8, eu tirei 8,25.
Então é algo assim que para algumas pessoas podem ser descrentes em relação a isso, só que eu gosto, né? Não quer dizer que aquilo vai trazer o resultado que a gente colocou, mas quando a gente começa a pensar, quando a gente mentaliza com toda a vontade, a gente tem muito para dar certo e muito para conquistar aquilo que a gente realmente almeja. Então, é basicamente essas dicas, que são dicas simples, que eu acho que tudo de mais importante que a gente tem que fazer é tentar controlar a nossa mente, tentar nos manter o mais tranquilos possíveis, tentar não pensar o negativo. A tranquilidade, ela parte de nós mesmos, ela parte da forma com que a gente age em relação aos problemas, a forma com que a gente age em relação ao que a gente tem no momento. E o primeiro passo para que você vá confiante para qualquer prova na sua vida é pensar no esforço que você despendeu para realizar esse objetivo que você tanto almeja. Então, se você sabe que você se esforçou, que você se dedicou, que você estudou, que você tem por merecer, a gente primeiro tem que saber se a gente merece. Não é esperar que alguém diga que a gente merece, é a gente saber o que a gente realmente merece. Então, se você sabe que você realmente merece um resultado positivo, por que não? Por que você não vai conseguir? Então, comece trabalhando isso na sua mente, tente se tranquilizar, se manter com pessoas positivas, próximas a você, que te queiram bem, né? E conseguir nesses últimos finaizinhos aí na reta final, se manter o mais tranquilo possível e acreditar no seu potencial, porque eu acredito no seu potencial. E depois que passar essa prova e sair o resultado, eu quero ver vocês vindo aqui comentar ou até mesmo lá no meu Instagram o que funcionou para você, se você conseguiu um resultado positivo, que eu vou amar saber e acompanhar essa trajetória de vocês, que é muito importante, e eu quero que vocês sejam meus futuros colegas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E claro, não deixar de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Eu conto com você, tá bem? Até o próximo vídeo.